Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa primeira palestra do nosso webinário sobre gestão de custos logísticos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse primeiro encontro, nesse primeiro de nossos 6 encontros, onde vamos ter a oportunidade de trocar algumas informações sobre esse tema, gestão de custos logísticos. Nesse módulo de hoje, nós vamos começar conversando sobre os impactos das exigências do mercado nas operações logísticas das empresas. Desde já eu sugiro que você se inscreva no nosso canal, que você acione o lembrete para que quando nós subirmos com outros módulos desse webinário, você possa ser informado. Além disso, eu convido que você também faça os seus comentários, comente sua experiência, contribua para que esse webinário seja útil para mais pessoas através dessa troca de experiências entre os participantes. Os comentários estarão habilitados e todos que estão participando podem deixar o seu comentário, a sua observação, comentar a sua experiência e até mesmo acrescentar outras informações sobre o tema que for apresentado. Eu gostaria de rapidamente me apresentar a vocês. O meu nome é Francisco Paiva. Eu sou engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e me especializei e obtive o grau de mestre em logística pela PUC do Rio de Janeiro. Eu atuei durante vários anos na área de logística da Petrobras e eu me aposentei no final do ano passado e a partir de então eu passei a desenvolver o meu site, o Logística Sem Mistérios, onde a ideia é trazer informações, infoprodutos, cursos online, e um desses produtos é exatamente esse webinário que nós estamos hoje começando. A agenda do nosso encontro de hoje, ela vai abordar o mercado. A gente vai conversar sobre as novas exigências do mercado, o que motivou essa mudança de comportamento do mercado e de que forma essa mudança de comportamento impactou os custos logísticos das empresas. Na verdade, essa mudança de comportamento impactou as empresas e elas tiveram que passar a modificar a sua cadeia de suprimento, a modificar as suas operações, e isso trouxe um impacto grande nos custos logísticos. Ao final do nosso módulo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os diferentes tipos de custos que são impactados e que depois serão analisados nos módulos seguintes do nosso webinário. Para iniciarmos a nossa discussão, eu trouxe essa citação do Maurício Lima, que é um autor de livros e artigos na área de logística, e em que ele diz o seguinte: o maior obstáculo é que cada vez mais os clientes estão exigindo melhores níveis de serviço, mas ao mesmo tempo não estão dispostos a pagar mais por isso. E essa é uma grande realidade. De fato, o mercado hoje ele é muito mais exigente em relação às empresas no que se refere, por exemplo, aos seus processos de compra, às informações. Analise você mesmo enquanto consumidor. Quando você faz uma compra online, por exemplo, você quer dispor das informações a respeito do rastreamento do produto, ou mesmo quando você faz uma compra numa loja física, você quer obter informações a respeito do prazo de entrega, da documentação, acerca do processo que você do produto que você está comprando, né? Então, esses outros valores que foram inseridos pelo cliente passaram a ter uma importância tão grande quanto, por exemplo, o preço, né? Então, além do preço, hoje o cliente está preocupado com documentação, o cliente está preocupado com prazo, o cliente está preocupado com informações, ele quer saber exatamente tudo sobre o processo de compra. E essa é uma exigência grande que provocou um aumento do nível de serviço que as empresas precisam oferecer e acabou trazendo uma série de impactos às operações logísticas dessas empresas. Na realidade, no passado, a história não era bem assim. Os consumidores eles eram bem mais submissos às empresas porque a economia era mais fechada,
havia menos empresas no mercado, ou seja, havia menos competição entre as empresas, e além disso havia menos ofertas de produtos, né? Houve uma época em que, se você quisesse uma diferenciação de produto no país, por exemplo, você teria que buscar esse produto fora do país através de uma importação, o que acabava encarecendo todo o processo, encarecendo o produto e desestimulando a que muitas pessoas buscassem isso como uma alternativa para que dispusessem de um produto com uma característica diferente daquele que as empresas ofereciam ao mercado. Ocorre que na década de 90, alguns fatores acabaram interferindo na economia. Por exemplo, a estabilização do Plano Real, que trouxe um maior poder de compra para os clientes. E com esse maior poder de compra, o cliente também passou a ter um maior poder de barganha em relação aos produtos que ele queria comprar. O que antes era uma dificuldade, a necessidade de uma importação de produto que tornava um produto mais caro, deixou de existir na medida em que o poder de compra agora era maior. Aliado a isso, a globalização econômica fez com que novas empresas entrassem no mercado e trouxessem novos produtos. Então, o consumidor agora ele tinha um poder de compra maior e, além disso, ele dispunha de um portfólio maior de produtos, que era exatamente o que antes ele buscava e que a única opção disponível era a importação. Então, o consumidor passou a consumir mais e isso acabou trazendo como uma necessidade o estabelecimento de uma legislação específica para que pudesse preservar o direito do consumidor. E surge então o Código de Defesa do Consumidor, né, estabelecendo regras para as transações econômicas e, inclusive, estabelecendo algumas regras para o comércio virtual bastante distintas das regras existentes para as compras físicas. Por exemplo, pelo fato de que o consumidor, ao fazer uma compra virtual, ele não experimenta o produto, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê a possibilidade da desistência da compra em até 7 dias após o recebimento, mesmo que o produto não apresente nenhum vício de qualidade. É um direito que o consumidor tem de desistir da compra simplesmente pelo fato dele não ter tido a oportunidade de experimentar o produto antes de comprar, como é o caso normalmente que acontece nas compras físicas em lojas físicas. Isso traz para as empresas algumas exigências em relação a, por exemplo, dispor de uma logística reversa, em que o consumidor, a partir do momento que ele quer desistir da compra, a empresa tem que oferecer a ele meios de que ele possa devolver esse produto, né, e com isso ter a devolução do valor pago, sem que isso traga qualquer tipo de ônus ao consumidor. Então, essa situação de uma maior oferta de produtos e uma maior competitividade no mercado acabaram levando as empresas a reverem os seus processos, os seus procedimentos, basicamente por uma questão de sobrevivência. A empresa ela precisa sobreviver nesse mercado, ela precisa estar atuante num mercado que é mais competitivo, e para que ela consiga, então, manter os seus resultados, ela precisa rever seus processos, ela precisa avaliar os seus custos, ela precisa rever o seu relacionamento com o próprio consumidor, com seus fornecedores, ou seja, de uma maneira geral, a gestão da cadeia de suprimento passa a assumir uma importância fundamental dentro do negócio da empresa. Eu queria comentar também que essa visão da empresa que estabelecia as regras do mercado, ela é alguma coisa bem antiga, e aqui eu remonto, por exemplo, ao início do século XX, numa célebre frase de Henry Ford, em que ele disse que todos tinham o direito de escolher a cor do seu Ford T desde que ele fosse preto. Ou seja, a essência do Fordismo, né, que era a produção em massa, era de produzir veículos, mas sem grandes variedades para o mercado.
É claro que isso depois veio a ser alterado através de outras empresas, como a General Motors e outras, que trouxeram para o mercado a variabilidade da produção dos veículos, e isso acabou fazendo com que toda a indústria automobilística, por exemplo, tivesse um grande desenvolvimento, e muitas das práticas hoje adotadas nas empresas, elas têm origem a partir desse processo de mudança que aconteceu a partir de uma situação onde o mercado ele não tinha muita opção e passou a ter na medida em que outras empresas entraram e trouxeram outras práticas a essa indústria. E o mais interessante desse novo relacionamento das empresas com o mercado é que, a partir das mudanças que elas incorporaram a seus processos, aos seus procedimentos e as suas ferramentas, as empresas passaram a perceber que elas podiam aproveitar esse novo relacionamento com o consumidor com o objetivo de tirar proveito desse novo relacionamento. Por exemplo, o consumidor passou a ser ouvido com mais atenção, e isso trouxe às empresas a possibilidade, por exemplo, de desenvolvimento de novos produtos, de alteração dos produtos existentes, de desenvolvimento de novas práticas no mercado, exatamente a partir do momento em que elas passaram a perceber que tinham no consumidor um grande aliado, uma pessoa que, por usar os seus produtos, podia lhe dar muita sugestão a respeito de como desenvolver novos produtos. E como eu havia comentado, todo esse processo trouxe a necessidade de uma maior integração da cadeia de suprimento das empresas, porque elas passaram a ter essa necessidade de ver no cliente um membro do seu canal de distribuição, assim como na outra ponta, nós vamos depois mais adiante poder ter a oportunidade de falar sobre isso, elas também encontraram no fornecedor de matéria-prima um outro grande aliado membro do canal. E dessa forma as cadeias de suprimentos se integraram, e isso trouxe então uma nova forma de fazer a gestão dessas cadeias. Além da integração da cadeia, as novas opções do mercado, as novas formas de vender também trouxeram, como eu comentei, grandes alterações para os processos das empresas. Percebam que nesse gráfico a gente observa que de 2011 a 2018 a movimentação de vendas online ela aumentou de 18,7 bilhões de reais para 53,2 bilhões de reais. Isso significa algo em torno de 180% de crescimento. Então observem que é um mercado onde as empresas podem passar a atuar e nesse novo mercado, nessa nova forma, né, de comercializar, elas acabam encontrando novas fatias de mercado, novos consumidores, principalmente aqueles consumidores que têm o hábito de fazer mais compras online do que compras físicas, né? Que esse também é um novo comportamento de consumo. Até mesmo, por exemplo, nesse período que nós estamos vivendo, né, de pandemia, em que as pessoas estão em quarentena, em home office, isso acabou fazendo com que o mercado online se desenvolvesse de uma forma muito intensa. Várias empresas passaram a perceber oportunidades nesse mercado, e certamente, mesmo pós-pandemia, ele vai continuar a ser uma grande forma de comercialização de produtos. Novas empresas entraram por esse mercado e elas certamente irão continuar mesmo após o término desse momento da pandemia que estamos vivendo em 2020. Então, nesse processo de integração das cadeias de suprimento, as empresas enfrentaram 3 grandes desafios. O primeiro deles, no que se refere ao fluxo de materiais, então, visando garantir prazos de entrega, elas alteraram seus processos, por exemplo. O segundo, o fluxo de informações, então,
O uso de tecnologia de informação foi fundamental para que esse fluxo de informações pudesse ser incrementado ou pudesse ser atualizado na forma como essas informações circulam pela cadeia de suprimento. E, por fim, a colaboração no canal. A busca por essa colaboração com membros do canal, com clientes, com fornecedores, com atacadistas, com varejistas. Todos os membros do canal passaram a ter a possibilidade de serem integrados à cadeia e, dessa forma, as empresas passaram a ter também a oportunidade de ouvir o que cada um deles tinha a dizer a respeito de seu produto e, com isso, ela terá a oportunidade de desenvolver novos produtos ou projetar alterações nos seus produtos ou até mesmo nas suas embalagens. É claro que todas essas alterações elas trouxeram impactos nos custos logísticos das empresas, né? Porque, de uma maneira geral, essas mudanças de processo elas tiveram que ser feitas à base de investimentos, em alguns casos, em revisão de processos, em implantação de novos sistemas, em mudanças no projeto, em mudanças até mesmo no processo de fabricação ou no processo de embalagem dos produtos. Então é inevitável, né, que todas essas alterações elas não impactem de alguma forma os custos logísticos das operações das cadeias de suprimento das empresas. E exatamente o Supply Chain Management, que é a gestão da cadeia de suprimento, ele apregoa o quê? Que esse gerenciamento ele englobe todo esse processo de planejamento e controle das atividades envolvidas na cadeia de suprimento, né, para atender o nível de serviço do mercado, porém buscando sempre o menor custo, né? A parcela custo é uma parcela importante dentro do Supply Chain Management. As empresas precisam revisar seus processos, elas precisam atender o nível de serviço desejado pelo mercado, mas isso não pode ser feito a qualquer custo, né? Isso tem que ser feito de uma forma otimizada, de maneira que a empresa ela consiga sobreviver, porque senão ela pode incorporar tantos custos às suas atividades logísticas que isso acabe inviabilizando a sua participação no mercado. Então, o que vamos agora fazer é apresentar uma proposta de classificação dos custos logísticos, considerando afinidades entre esses custos. É claro que existem várias maneiras de se fazer essa classificação. Se você fizer uma pesquisa bibliográfica, você vai encontrar diferentes formas, mas essa que eu estou apresentando nesse webinário é aquela que, na minha opinião, ela faz mais sentido porque ela consegue reunir esses custos que têm uma afinidade maior em relação à atividade que está sendo considerada no levantamento. Então eu trago a proposta de uma classificação baseada em custos do produto, em custos da armazenagem, em custos do processamento do pedido e em custos do transporte. Então, em custo do produto, ele engloba os custos de suprimento de matéria-prima, os custos de produção e os custos de embalagem. Nós vamos ter outros módulos aqui do nosso webinário, onde nós vamos ter a oportunidade de detalhar cada um desses custos. Na verdade, o que eu estou apresentando aqui nesse primeiro momento é um resumo bastante rápido, apenas para posicionar cada um em relação ao que será abordado, mas depois detalharemos todos eles. Observem que quando eu me refiro à matéria-prima, eu não estou falando em custo de aquisição, eu estou falando em custo de suprimento, que engloba todas as atividades relacionadas ao suprimento de matéria-prima. Assim como na produção, englobam todos os processos associados à produção, e a embalagem eu também coloquei aqui separadamente, porque eu acho que é importante a gente considerar os impactos das embalagens
nos elos seguintes da cadeia de suprimento das empresas. Um dos custos que certamente traz grandes preocupações às empresas em suas cadeias de suprimento é o custo da armazenagem. E aqui nessa classificação eu englobei os custos com a operação dos estoques. Então aí nós vamos ver os custos de seguro, os custos do armazenamento físico do produto, né? Os custos de depreciação, que estão relacionados àqueles ativos utilizados na armazenagem e que vão perdendo valor ao longo do tempo, e o custo de oportunidade, que talvez seja um dos custos mais complexos de serem estimados e que está relacionado ao capital que a empresa tem investido em seus estoques, né? O que ela poderia estar ganhando se ela não tivesse esse capital investido? Isso tem muita relação principalmente com o chamado estoque de segurança, né? Que é o estoque mínimo que a empresa precisa ter e que muitas vezes ela acaba trabalhando com estoques de segurança muito elevados, e isso certamente pode representar uma perda de ganhos, o que seria um custo em relação à oportunidade desse capital investido no estoque. O custo seguinte que eu considero nessa classificação é o custo do processamento do pedido. Talvez em algumas situações até esse custo de processamento do pedido ele esteja dentro do custo da armazenagem. Mas eu quis tratá-lo em separado para que a gente possa ter a oportunidade de avaliar quais são os impactos do processamento do pedido nas operações logísticas. Então o custo do processamento ele considera as equipes relacionadas ao processamento do pedido, né, aquelas equipes que estão envolvidas nessa atividade, a todos os materiais que são necessários para a realização desse trabalho e aos equipamentos também que estão relacionados à atividade de processamento do pedido. Nós vamos ver em algumas situações quando fica difícil fazer um rateio que permita identificar exatamente quais são os materiais e equipamentos e até mesmo a própria equipe relacionada com essa atividade, a gente vai partir para algumas alternativas. Mas eu acho interessante a gente tratar separadamente o custo do processamento do pedido, porque dessa forma a gente consegue fazer uma análise dessa atividade e, por exemplo, avaliar se essa atividade está sendo ou não significativa na cadeia de suprimento. E, por fim, o custo do transporte, que também é um custo bastante significativo, onde os fretes, em geral, são os custos mais importantes dentro dessa conta de transporte, mas a gente não pode esquecer que também temos aí os seguros de carga, principalmente em alguns modais onde os riscos associados a furto ou acidente são elevados, os impostos relacionados com o transporte e a contratação. Essa é uma atividade onde é muito comum a terceirização, em que as empresas elas contratam operadoras de transporte, elas contratam transportadoras para atender a sua cadeia de distribuição. Então é um custo que passa a ser considerado em função dessa maior frequência de contratação nesse tipo de operação. E para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu gostaria de comentar em relação a esses custos, de uma maneira geral, seja essa classificação ou qualquer outra classificação, 3 aspectos que eu considero importantes nas análises de custos logísticos. O primeiro é a inter-relação entre custos. A gente vai observar ao longo aí do nosso webinário que nós temos vários custos logísticos interrelacionados, ou seja, aumentar um determinado custo vai impactar outro custo, ou até mesmo reduzir um determinado custo pode trazer um impacto negativo, aumentando outros custos logísticos. A inter-relação entre os custos é muito grande, então é importante analisar o conceito do custo logístico total, exatamente porque você pode compensar essas variações. Então, é importante estar atento a essa questão
da inter-relação entre os custos. Em função disso, a otimização passa a ser importante do custo logístico total, né? Você considerar todos os custos envolvidos na cadeia de suprimento de forma de que você busque um resultado ótimo como um todo, né? Lembrando lá daquela definição de Supply Chain Management, é você promover toda a sua cadeia ao menor custo, mas ao menor custo global, né? Não você olhar particionado cada um desses custos. E um terceiro ponto que é a diversidade de custos, né? Nós vimos aqui nessa rápida introdução uma série de custos que estão associados às operações e com certeza as empresas podem identificar outras parcelas que na sua realidade sejam importantes. Então é sempre bom estar atento a esse grande número de custos que estão envolvidos em uma cadeia de suprimento. Mesmo uma cadeia mais simples contempla uma série de custos logísticos a ela associados. Eu gostaria então de agradecer a sua participação nesse nosso primeiro encontro, relembrar que os comentários estão abertos, seria muito interessante ouvir a sua opinião, ouvir a sua experiência, ouvir a sua complementação. Para mim e para todos aqueles que venham a participar e que venham a assistir esses encontros do webinário, é sempre muito importante nós podermos trocar essas experiências. E nós nos encontraremos em alguns dias no próximo tema, que é custos do produto. Nós vamos começar a discutir cada uma daquelas categorias de custos e vamos iniciar exatamente pelo custo do produto. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e espero vê-lo em nosso próximo encontro do webinário Gestão de Custos Logísticos. Até lá!